Oi, gente, tudo bem? Então, um dos assuntos mais votados, então, na enquete de hoje foi o Alzheimer. Então, o que é o Alzheimer? É uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas de 60 a 90 anos. O Alzheimer é a demência, então, mais comum no Brasil. Estima-se que 1 milhão de pessoas, né, de idosos, sofrem com essa doença. E quais são os fatores de risco? A idade, então, e o histórico familiar. Então, pessoas que já têm pessoas com Alzheimer na família pode ter a tendência de desenvolver. E o nível de escolaridade. Pessoas com baixo nível de escolaridade têm a tendência maior de desenvolver o Alzheimer. Por quê? Olha que fato interessante. No Alzheimer, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende coisas novas, mais você estimula o seu cérebro. É como se o seu cérebro fosse fazer mais sinapse. Então, quanto mais você estuda, mais você tem um conhecimento novo, mais você faz seu cérebro trabalhar. E quais são os sintomas, então, do Alzheimer? O esquecimento, aquele esquecimento que acaba afetando, então, a vida do idoso, ela atrapalha as atividades diárias dele. Outra coisa interessante, o idoso acaba esquecendo fatos da sua vida passada, ele não lembra mais dos seus amigos, da sua infância. Com o tempo, é uma doença, então, ela progride de forma lenta e gradual, ela é progressiva, e a pessoa pode, inclusive, esquecer o nome dos filhos, ela não lembra o nome dos filhos, dos netos, ela não lembra a sua história. E quais são os sintomas, então, do Alzheimer? A pessoa, ela faz perguntas repetidamente, porque ela acaba esquecendo, então, há essa perca de memória. Há também, a pessoa pode ficar, então, irritada, agressiva, e pode ter uma tendência, então, para estar desenvolvendo uma depressão, devido, então, ao Alzheimer. A doença, então, ela é progressiva, então, ela vai progredindo cada dia mais. Outra coisa que é bem interessante, a pessoa tem dificuldade, então, de fala, ela acaba se perdendo. Então, pessoas com Alzheimer, elas se perdem no tempo e espaço, então elas não sabem onde elas moram, elas têm dificuldade de se localizar. Quando você conversa com uma pessoa com Alzheimer, ela não consegue ter conexão, ela não consegue conectar, ela não consegue dar continuidade, porque ela esquece o que ela estava falando. Então, desde os sintomas do início até os sintomas do estágio final, a doença pode demorar de 10 a 15 anos e a pessoa não morre do Alzheimer, a pessoa morre das consequências de todos os da pessoa não conseguir falar, a pessoa começa a ficar fraca, perde o movimento. Eu vou ler aqui para vocês os estágios. Então, o primeiro estágio, então, é o leve. A pessoa tem alteração da memória, da personalidade e a pessoa não consegue se localizar no tempo e no espaço. No segundo estágio, na fase moderada, a pessoa tem dificuldade na fala, ela não consegue realizar tarefas motoras e coordenar movimentos, então ela pode ter durante o dia agitação e durante a noite insônia. Na fase 3, então que é já a fase grave, a pessoa tem resistência a atividades, ela já não consegue, então ela tem muita irritabilidade, ela não consegue fazer as suas atividades diárias, e ela tem incontinência, então tanto urinária quanto fecal, e ela tem dificuldade para comer e dificuldade motora. Então isso já é quando a doença já está bem progredida. E a fase 4, que é a fase terminal, que a pessoa fica restrita ao leito, ela não fala, ela tem muita dor, ela não consegue engolir, ela tem infecções recorrentes porque baixa a imunidade. Então é bem importante, quanto mais antes do diagnóstico, né, para a pessoa, para conseguir entrar com um tratamento. Qual que é a prevenção? Então, suplementação com ômega 3, então manter uma cabeça bem ativa, estudar, ler, fazer jogos de quebra-cabeça, palavras cruzadas, mantenha a sua mente ativa. Nós exercitamos tanto o corpo, mas acabamos esquecendo do cérebro. E quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se desenvolve o seu cérebro. Manter bons hábitos, estilo saudável, o tratamento convencional. Então, existem medicamentos, né, que auxiliam para a doença não progredir mais. E como que a terapia vai ajudar? A terapia, então, vai tratar pontos para memória. Se for uma fase 2, vai ter pontos para melhorar a deglutição, para melhorar o movimento. Mas o que é melhor trabalhar? Na prevenção. Previna-se, aprenda coisas novas, abra sua mente para estudar, abra sua mente para aprender os novos conteúdos. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Até mais. E não se esquece de se inscrever no meu canal no YouTube.